Meu amigo, vamos andar de patins? Vamos andar de patins no gelo? Como é que funciona patinar no gelo? Claro, são moléculas de água em formação de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio que, pela polaridade das moléculas, se unem e fazem com que, inclusive, aumente o volume ao congelar. Fazem com que se torne um estado sólido e você vai patinar em cima desse gelo. Como funciona a patinação no gelo para haver o deslizamento no gelo? Funciona exatamente do ponto I para o ponto J. No nosso ponto I, nós temos a água no estado sólido. E no ponto I, nós temos a água no estado de líquido. Se você colocar o pé no patim e pressionar o gelo, tu está fazendo naquela temperatura, tu está fazendo um aumento de pressão. Aumentar a grandeza milímetro de mercúrio sobre o gelo é provocar que aquelas moléculas pressionadas passem para o estado líquido. Aí, no instante que você está apertando o gelo é água líquida. Aí há o deslizamento. No instante, lá no final da tua trajetória, no instante que você levanta o pé do gelo, quando você levanta o pé do gelo, tu estará fazendo justamente o contrário. Porque na mesma temperatura, esse fator não está alterando. O fato de levantar o pé é baixar a pressão. A pressão baixando vai passar aquela água que estava debaixo dos teus pés, debaixo do patim, tornando-a sólida. E na forma sólida há um atrito, há dificuldade de se movimentar. Só há possibilidade de patinar, de deslizar, quando a água se tornou líquida. Não há possibilidade de patinar na água sólida. Tudo acontece no aperto e no desaperto do gelo. A passagem do ponto I para o ponto J é a passagem da água no estado sólido para o estado líquido. Aqui não é um equilíbrio, não é uma mudança de estado. A água era sólida e ficou líquida, enquanto está havendo aumento de pressão, com a colocação da pressão do teu peso sobre o gelo, pisando no gelo. O movimento contrário, tu que está pisando no gelo, agora tu levanta o pé. O fato de levantar o pé é baixar a pressão. Então, do ponto J para o ponto I, a água líquida vai se solidificar, porque aqui tu está levantando o pé. Levantando. Fenômenos do nosso cotidiano. Fenômenos do nosso cotidiano que envolvem esta história de passar de sólido para líquido com o aumentar da pressão e a passagem do líquido para o sólido diminuindo a pressão. O barraqueiro lá na praia que comprou blocos de gelo, aqueles blocos grandes, ele pode perfeitamente girar um bloco de gelo que está em cima do outro. Esta situação é possível porque no estado G, os dois blocos sendo individualmente gelados, solidificados, eles estão numa situação líquida entre eles. Por quê? Porque a pressão é alta. Enquanto uma pedra de gelo, um bloco de gelo, está pressionando o outro bloco de gelo, há o estado líquido que movimenta as placas. Esse fato das placas se movimentarem é porque, devido à pressão alta,
está no estado líquido entre as placas. Você, todo fortão, querer tirar uma placa de cima da outra, através deste movimento, tu jamais vai conseguir. Porque levantar um bloco de gelo significa fazer com que a pressão entre as placas diminua. A pressão entre a placa que corresponde ao livro de Química Geral, Físico-Química. Tirar a Físico-Química da Química Orgânica é impossível, porque baixar a pressão, aquele líquido que tinha entre os blocos de gelo solidifica. Mesmo que sejam 2 pedrinhas de gelo que a gente usa para colocar na bebida. Se as 2 pedrinhas estiverem grudadas, será impossível você, pelo movimento, arrancar uma pedrinha da outra. Porque esse movimento de puxar uma pedrinha da outra, tu estará baixando a pressão. Afinal, uma pedra em cima da outra é uma pressão extra. Baixar a pressão é solidificar mais ainda as pedras. Qual é o movimento, então? Como é que eu faço para retirar um bloco de gelo de cima do outro? A única forma é pelo movimento que está no estado líquido, as 2 partes, movimento e conseguir tirar horizontalmente e não retirar verticalmente. Um segundo fenômeno interessante a ser verificado é quando se pega um barbante, um fio, pode ser de nylon, com pesos nas extremidades e colocar esse tal do fio num bloco de gelo. O bloco de gelo, no estado sólido, na temperatura em que ele se encontra, está com um fio sobre ele. Este fio vai atravessar a pedra de gelo. Por que um fio atravessa uma pedra de gelo? Porque no estado sólido que ele está, o fio está fazendo um aumento de pressão. O fio pressiona o gelo. E ao pressionar o gelo no estado sólido, ele vai passar naquela superfície onde o fio está fazendo pressão. Naquela superfície em que o fio está fazendo pressão, a pressão está aumentando. Então, naquela superfície, o gelo sólido está passando para o estado líquido. Aí, sem resistência, o fio atravessa a placa de gelo. Não é bonito? É legal, tudo explicadinho. Tote ao seu dispor.